A comunicação, ela nos evolui. Aline, tudo bem? Olá! Obrigado por ter topado bater um papo comigo. Queria que você se apresentasse para o Brasil que está vendo a gente aí. Claro. Primeiramente, Pedro, eu quero agradecer ao convite. É muito gratificante estar aqui trocando essa ideia, trazendo conteúdo e informação de qualidade para a galera. Bom, eu sou a Aline Medeiros, sou CEO da startup de comunicação, a Colabora Comunicação, empresária e publicitária raiz. E, além disso, eu lidero um projeto de empreendedorismo feminino aqui no DF. Legal. Então, eu queria falar um pouco sobre isso também, você ser publicitária old school. E assim, ser old school hoje em dia, não que signifique que você nasceu em 1960, na época do Mad Men, porque o Orkut é uma coisa que hoje a gente já considera old school, né? Uhum. E você hoje é referência no mundo digital. Eu queria saber como é isso para você. Ter se formado antigamente, quando a maior mídia era TV, era revista e tal, e hoje você ser influente com dicas de engajamento e tal, essas coisas. Então, eu peguei essa fase bem old school mesmo, eu aprendi a ser publicitária quando a internet nem era de fácil acesso. Então, assim, uma marca ou outra, como Coca-Cola, McDonald's, que na época usava a internet como meio para anunciar. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução e isso me ajudou bastante a me atualizar. O grande segredo foi não ficar parado, não ficar no casulo, ver o que o mundo estava, o que estava acontecendo ao redor do mundo e acompanhar a atualização. Então, assim, as primeiras campanhas que eu fiz, o máximo que tinha de internet era um banner pop-up em grandes portais, como o Terra, o falecido Terra, e-mail marketing nem existia ainda. Então, assim, fui acompanhando. E a grande diferença do mercado foi que hoje a internet evoluiu a ponto de se tornar um novo veículo de massa. Só que a raiz é a mesma. Eu percebo que a raiz é a mesma. Em qualquer tempo da comunicação, qualquer tempo da publicidade, você tem que saber o que falar, quando falar e para quem falar. Se você responde a essas 3 perguntas, você vai ter sucesso, porque o meio, o veículo, ele pode ser sazonal. Então, por exemplo, hoje, a televisão morreu em vista da internet? Não. Depende para quem você vai falar. Sim. Se eu for falar, por exemplo, se eu vou vender um produto para minha avó, não adianta eu colocar na internet. Verdade. Né? Se eu for vender um produto classe C, dependendo, a internet vai ser um apoio, não o principal. Então, saber o que você vai falar e para quem, principalmente para quem, é o que vai deixar você sempre atualizado. E claro, né? Não morrer, né? Não ficar assim, eu sou old school, eu gosto disso, vou ficar só nisso. Hoje a internet já não é tanto a vibe do momento. Tem outras mídias que estão vindo aí que já estão ameaçando, inclusive, a internet. Que doido. Acho massa isso, porque na nossa área, todo dia tem uma coisa nova. Sim. Todo dia tem uma coisa nova. O Instagram passado, hoje já está diferente. Porque assim, médico, eu acho uma profissão nobre, mas coração é coração há 100 anos, assim. Tipo, daqui a 100 anos ainda vai ser coração igual. Eu acho massa. Eu queria te fazer uma pergunta clichê, você já meio que respondeu, mas eu queria, não sei, se você pudesse resumir, sei lá, em 3 palavras, as maiores diferenças de quando você se formou para o que é hoje. As maiores diferenças. Menos veículos de comunicação, mais engajamento e mais personalização da comunicação. Massa. Esse do engajamento é engraçado, porque antigamente eu lembro que tinha o Gugu, que não é falecido Gugu, que tinha as cartas do Gugu, aí ele ficava mexendo assim, aí pegava uma carta e lia. Uma carta aleatoriamente, né? Pois é. Não, quem assim assistia televisão antigamente, na hora do comercial levantava para tomar água, para ir ao banheiro, porque não era o momento. Ela sentia assim, é uma pausa. E aí
não engajava, né? Os reclames do Plim Plim, né? Que Os reclames, o próprio apresentador chamava os reclames do Plim Plim, porque era a hora que, essa aqui é a hora chata, né? Mas é claro, né? Naquela época a gente nunca houve tantos prêmios, porque a publicidade era pílulas de cinema, era arte, né? Não que hoje não seja, mas naquela época as pessoas pensavam muito nisso. Por quê? Porque o intervalo comercial era a hora que a pessoa não assistia, né? Tinha que prender a atenção ali. Exato. E não só a televisão, né? Tinha o meio impresso também, que o impresso era a página da revista que a gente passava mais rápido, né? Então, hoje mudou bastante. Hoje a comunicação, se ela não trouxer o engajamento necessário, você perdeu o seu tempo ali. Porque hoje as pessoas consomem somente o conteúdo que ela quer consumir, ela não é obrigada. Antigamente, eu lembro, eu era criança, assistia desenho, eu era obrigada a ver propaganda de carro, mas eu nunca fui público-alvo. Naquela época eu não era público-alvo de carro. Sim. E hoje não, hoje as crianças selecionam se elas querem assistir o anúncio ou não, né? No YouTube, por exemplo. Então hoje o engajamento ele é o rei. E assim, como é que você vê o futuro da comunicação em geral? Porque, por exemplo, hoje em dia os streamings fizeram a TV repensar muita coisa, tanto a TV quanto a indústria musical, né? Tipo, a Globo agora tem o Globoplay, que é um streaming lá de filmes dele. E como é que você vê o futuro, assim, da comunicação? Você acha que ela vai para um lugar? Olha, a oportunidade que eu tive de acompanhar essa transição digamos, da mídia offline para online, e hoje ser especialista em comunicação digital, eu vejo que a comunicação, principalmente a publicidade, ela está caminhando para ser cada vez mais nichada e segmentada. Hoje, o mapa da mina chama-se ciência de dados. O publicitário que não entender ciência de dados, ele vai ficar para trás. Ele vai ser aquele cara que ainda faz arte e design no Corel. Ele vai ser esse cara. Por quê? Porque hoje, assim, a televisão, por mais que tenha streaming, ela não tem a mesma audiência que a internet tem, que o YouTube tem. A gente tem as redes sociais concorrendo. E agora a gente tem os aplicativos concorrendo. Então, hoje, assim, cresce assustadoramente o número de publicidades dentro de aplicativos. E, assim, aplicativo não é para massa, né? A internet, sim, você abre seu computador, seu smartphone, você tem a internet. O aplicativo nem todo mundo tem. Então, assim, muitos sites já deixaram de ser sites para serem aplicativos. Então, tá nichando. O mercado ele já está chamando isso. Segmentado, segmentado, segmentado. E se você não conseguir segmentar e achar esse seu público, você fica para trás. Se você não conseguir ler a ciência de dados que existe por trás do tráfego na internet, você também vai ficar para trás. Que doido. Então, essa é a evolução. Inclusive, o time da Colabora, a gente já está trabalhando com um BI. BI é um cara especializado, que é o Business Intelligence, que ele só analisa tráfego. Ele só analisa tráfego. Hoje, por exemplo, hoje os sites estão sendo muito programados em WordPress. No WordPress, porque é uma plataforma free, né? Então, o custo-benefício para os clientes são muito bons e ele performa muito bem no Google. Então, o WordPress, que é uma ferramenta free, simples, de fácil acesso, ela já hackeia todo o tráfego de quem visita aquele site. Então, eu sei se meu cliente entrou no site a hora, o tipo de celular, se foi Android ou iOS, se é homem ou mulher e o e-mail dele. Massa. Então, só dele ter entrado? Só dele ter entrado. Só dele ter aberto o site. É um lead mais fácil, né? Muito mais fácil. E assim, informação sem gestão, ela encalha. Então, assim, saber ler essas informações e saber trabalhar com elas é que vai fazer toda a diferença na publicidade. Então, por exemplo, eu tenho um site que
acesso dele é feito por mulheres em Android. Então eu já sei que eu vou fazer um design de um anúncio com cores mais femininas e que fique mais bonito e rode melhor no Android. Sim. Então é isso que eu falo, a segmentação. E quando você analisa os dados e segue essa leitura, você tem mais aproveitamento do anúncio. Porque eu sei que aquelas mulheres vão clicar no meu anúncio. E é fato. Otimiza, né? Otimiza. E é fato. Quando a gente lança a estratégia assim, o retorno é muito maior. O retorno em anúncio, em clique, tudo. Que massa. Fica mais... O processo fica mais mensurável até para venda. Então, Aline, eu queria saber, eu vi você comentando uma vez que acabou a era do almoço grátis na internet. Exatamente. Então, eu lembro que quando eu comecei a ver vídeo no YouTube mesmo, era com o PC Siqueira, com o Felipe Neto, lá em 2009, que tinha o Mais Poxa Vida e o Não Faz Sentido. E o PC Siqueira, em uma entrevista, ele falou que ele não tinha um roteiro, ele só chegava, ele ligava a câmera e falava. E naquela época tinha, sei lá, 100 mil views, 200 mil views. Depois que começou a crescer, ele tinha 1 milhão em 2 dias, assim, que eram números grandes, assim, pra época, que são grandes até hoje, né? 100 mil pessoas é muita gente. Então, eu queria saber se hoje isso é inviável, isso não tem como fazer como antigamente, tipo, sem nada, só no freestyle, digamos, conseguir esses acessos. Hoje é diferente, tem que se preparar, tem que estudar. Como é que você vê isso? Então, essa época, assim, que começaram a estourar os primeiros influenciadores digitais, foi uma época ótima, que era, assim, internet era mato, né? Tudo era novidade. Isso foi decorrente também à grande explosão dos smartphones, que os smartphones começaram a ficar mais acessíveis, então as pessoas começaram a ter mais pessoas começaram a ter mais acesso à internet. Então, assim, eles souberam aproveitar essa onda e cativar as pessoas. Hoje já não está mais bem assim. Por quê? Analisando essa turma, eles eram os primeiros, né? Então, assim, era novidade. Hoje, igual a ele, tem muitos, Verdade. né? Então, assim, o cara que quer se lançar nessa área de produzir conteúdo para a internet, ser um influenciador, ele tem que fazer um estudo antes, coisa que antes não fazia, que era mais assim na intuição, né? Agora, uma coisa que vai permanecer sempre é que esses caras, eles são autênticos, né? Então, assim, a autenticidade do conteúdo, o comunicador que estiver atrás da câmera e quiser expor seu conteúdo, se ele for verdadeiro, ele sempre vai ter engajamento. Nossa. Porque, assim, o fake, o produzido, a linguagem muito rebuscada, ficou pra TV, pro cinema, pra Netflix. A internet... Esse pessoal lá, esse pessoal esse pessoal aí. o lado B. Mas hoje as pessoas na internet querem ver a realidade, elas querem compartilhar a vida uma das outras. Um reflexo disso são as próprias redes sociais. O Instagram tem mais visualizações, os stories, do que o feed, porque o story você vê um pedacinho da vida real daquela pessoa. Agora, claro, se a pessoa quiser se lançar como produtor de conteúdo, um influenciador digital, um famoso digital influencer, ele tem que estudar um pouquinho, ele tem que saber para quem ele quer falar, segmentar o público dele, se preparar para dialogar com aquele público. Essa é a receita de sucesso para a internet, saber com quem você fala. Aí lembra que a gente conversou lá atrás que assim, a raiz da comunicação é a mesma. Saber o que falar, com quem falar. E se você responder essas duas perguntas, você já tem 50% de chance de acerto. Massa, legal. Eu queria fazer um bate-bola. Vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. Mas eu não lembro de qual, então eu vou ler aqui. Você é de Brasília mesmo, né? Sou. Do Brasília, legal. ICQ ou Orkut? Orkut, aquelas comunidades, sinto falta até hoje. Teve muito depoimento pra você já? Recebeu um depoimento? Recebia, porque o que a gente não podia falar na frente de todo mundo, a gente mandava um depoimento. Só nunca usei o Orkut como Tinder, porque muita gente usava como Tinder na época, porque falava no depoimento, tava tudo certo. Eu era 100% sexo, eu lembro.
O que você prefere, um briefing bom ou um brainstorm bom? Um briefing bom. Briefing bom. Um briefing bom gera um bom brainstorm. Legal. Gama ou Brasiliense? Gama, quem ama mora no Gama. Asa Sul ou Asa Norte? Bom, eu sou de Sobradinho, então Asa Norte. Porque Asa Norte, o norte do DF é o Winterfell de Brasília. Então, eu sou nortenha. Beleza. Então, Aline, obrigado, tá, por esse bate-papo. Valeu. Agradeço bacana. bastante. Sucesso no canal. Obrigado, Aline. Siga as dicas. Siga a dica da Aline. Então, gente, o Instagram dela acho que já apareceu, né, João? Já apareceu antes o Instagram dela. Ela dá várias dicas de se você quiser ser top no Insta ou onde for também. Se você quiser ser top no LinkedIn, no Twitter, você também dá dicas de Twitter? Twitter também. De tudo. Twitter é a melhor rede até hoje. Orkut, CQ, ainda bate-papo da UOL, é com ela. Isso, que eu sei de tudo. Eu vi tudo isso acontecer. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, gente. Até a próxima.